Um homem descobre a traição de sua esposa e, em vez de confrontá-la diretamente, elabora um plano meticuloso de vingança. Fazendo-a acreditar que ele também estava traindo, ele aguarda o momento perfeito para revelar a verdade. No dia de Natal, ele surpreende sua esposa, criando uma reviravolta dramática. Esta história é um relato emocionante de traição, dor e uma vingança cuidadosamente planejada. Enganei minha esposa traidora fazendo-a pensar que eu estava trapaceando. Então, na véspera de Natal, eu lhe entrego o melhor presente de Natal que ela poderia esperar. Minha esposa era minha namorada do ensino médio. Começamos a namorar em 1992, quando tínhamos 17 anos, agora temos 45, e estamos juntos desde então. Ela é a única mulher com quem estive em toda a minha vida. Nós nos casamos 5 anos depois, aos 22 anos, recém-saídos da faculdade. Um ano depois, tivemos nosso primeiro de 2 filhos, ambos meninos, 22 e 17, 23 anos que dei para ela, construí uma casa para ela, trabalhei pra caramba para dar a ela a vida que ela queria. Claro, passamos por momentos difíceis, mas que casamento não passa? Mesmo nos piores momentos, encontramos uma maneira de superar e sair melhor do outro lado, o que tornou a descoberta de seu caso ainda mais chocante. Flashback de março de 2020, quando pela primeira vez tive a sensação de que algo estava errado. Por uns bons 2 meses antes, estávamos em pânico. Eu estava me recuperando de uma cirurgia reconstrutiva no joelho, estourei um ligamento no outono de 2019, mas ainda sem movimento. Na época, eu tinha apenas cerca de 55% da amplitude de movimento do joelho. Isso afetou bastante a casa. Eu estava fora do trabalho, pois havia me machucado no trabalho e não conseguia realizar minhas tarefas domésticas habituais. Então muita coisa ficou para trás. Meus filhos faziam o que podiam, mas as tarefas que só eu era capaz de fazer tinham que ser deixadas de lado, ou minha esposa tinha que fazer, o que não agradava. As coisas também pararam no quarto entre nós. Já havia desacelerado antes da minha lesão, mas no estado em que me encontrava no momento parou completamente. Durante esses meses, ela, vamos chamá-la de Sui, passou mais tempo passando com os colegas de trabalho depois do trabalho. Entre novembro de 2019 e março de 2020, foi uma ocorrência regular para ela. Naturalmente, não pensei nada sobre isso, nunca. Nos 23 anos que estive com ela, tive qualquer motivo para me preocupar ou não confiar nela. Ela tem os amigos dela, eu tenho os meus e temos mútuos. Eu saía com meus amigos o tempo todo e não havia problema. Foi tudo honesto. Foi por volta de janeiro deste ano que percebi algo estranho. Sui começou a ficar visivelmente distante de mim. Claro, estávamos desanimados, mas ela nunca me negaria carinho até esse ponto. Os abraços e beijos habituais que ela me dava pararam. O telefone dela estava preso à sua mão muito antes de minhas suspeitas crescerem, mas ela sempre compartilhava e me mostrava coisas que havia descoberto na web, ideias e receitas DIY no Pinterest, memes, todo tipo de coisa, mas ela agora estava sendo cautelosa em relação ao telefone. Até mesmo suas interações comigo tornaram-se mais rudes, como se ela não pudesse ser incomodada. Então estamos agora em março, a pandemia chegou e a cidade de Nova York está bloqueada. Nossas carreiras escolhidas se enquadram na designação essencial, portanto nenhum de nós precisa trabalhar em casa. Eu tinha acabado de ser liberado para voltar ao trabalho depois de 5 meses na prateleira, e estava ansioso para voltar depois disso, já que 5 meses na minha bunda reabilitando meu joelho e não ser capaz de fazer atividades físicas me deixaram maluco. Para contextualizar, gosto de atividades físicas. Sou um ávido artista marcial e normalmente vou à academia 4 dias por semana, além de todos os projetos domésticos que fiz, dentro de 1 ou 2 semanas após o bloqueio. Minha esposa me alerta que ela terá que começar a trabalhar horas extras. Novamente, não penso nada disso por causa de sua área. Claro, eu presumia que seria dia sim, dia não, mas não. Foi todos os dias, e não apenas 1 ou 2 horas. Ela chegava em casa 3 ou mais horas depois, e ia direto para o banho. Passava um tempinho comigo, um tempinho com nosso filho de 17 anos ou 22 anos mora com sua namorada atravessar a cidade, e depois ir para a cama. Como consigo me apoiar melhor no joelho? Começamos a ficar íntimos novamente, mas como você provavelmente imaginaria, ela não estava mental ou emocionalmente presente para isso, o que percebi rapidamente. Então, no início de abril, a imagem começou a ficar mais clara para mim, todos os sinais apontavam para a ideia de que ela estava tendo um caso. Foi quando decidi que precisava encontrar respostas, então vasculhei a internet em busca de coisas que deveria procurar, sinais de infidelidade no parceiro, e com certeza ela estava preenchendo todos os requisitos para tal comportamento. Então, minha pesquisa avançou sobre como encontrar provas. Comecei pelas redes sociais dela, olhando para as entradas do Facebook dela dos meses anteriores. É praticamente normal.
fotos nossas e de nossos filhos, fotos dela e de seus amigos e mais algumas fotos de suas noites com colegas de trabalho. Nessas fotos, é uma mistura de amigos do trabalho dela e algumas pessoas que nunca conheci do trabalho dela, mas vejo uma coisa recorrente em várias dessas fotos: um cara. Em todas as fotos em que ele aparece, ele está desconfortavelmente perto dela, o braço dele está em volta do ombro dela ou a mão na parte inferior das costas, maneira de fechar para um cara que nunca conheci pessoalmente. Escusado será dizer que isso colocou um gosto amargo na minha boca, mas isso não foi o pior. Não. O pior foi o fato de que aparentemente esse cara é amigo dela no Facebook e a segue no Insta. Então vou procurar a conta dele no Facebook e você não sabe. Estou bloqueado. Por que diabos estou impedido de ver a conta do Facebook desse cara? Mas ele é amigo dela no Facebook. Sim, agora estou no modo detetive do Batman. Naquele momento, eu nem estava tentando negar. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara. Minha missão era descobrir por quanto tempo. E ao longo de abril e maio, foi isso que fiz. Você sabe que eu nunca tive ideia da profundidade das informações que você poderia obter dos registros de telefone, texto e e-mail até então. Temos um pacote de celular com plano familiar e consegui obter alguns dados. O histórico de dados da minha esposa era revelador. Os 2 números mais frequentes com os quais ela interagiu de outubro de 2019 a abril de 2020 foram os meus e um número que eu nunca tinha visto antes. Adivinhe quem era o número? Uma rápida olhada no Google e confirmei que foi o cara das fotos que me bloqueou. Vamos chamá-lo de Pose, porque é isso que ele é. Novamente, a imagem fica ainda mais clara neste ponto, mas muitas de suas mensagens e textos estavam desconexos, o que significava que ela estava excluindo muitos deles. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara, mas nada nos dados poderia servir como prova definitiva. Eu precisava de mais evidências. É nesse momento que conto ao meu melhor amigo que descobri. Ele me perguntou se eu a confrontei com o que eu tinha, e eu disse não porque senti que não era o suficiente. Foi quando ele me contou sobre um aplicativo que eu poderia baixar para aparentemente espionar as comunicações dela em tempo real. Não direi o nome porque não conheço as regras sobre isso aqui. Instalei, sincronizei meu plano de dados e esperei. Poucos dias depois de fazer isso, finalmente vi uma sequência de texto entre os 2 falando sobre o quanto se divertiram na noite anterior e fazendo planos para fazer isso novamente naquele fim de semana. Senti uma dor grande no estômago. Dizer que fui completamente devastador foi um eufemismo. Acho que esse momento conta como meu dia D. E pelos próximos 2 dias depois que eu acabei de quebrar, eu me distanciei ativamente dela naqueles 2 dias imediatamente após o dia D, pelo qual ela estava visivelmente tremendo. Ela tentava me consolar e me perguntava o que havia de errado, mas eu ignorava e saía de sua presença. Eu não conseguia nem olhar para ela, essa mulher, a quem dei 23 anos da minha vida, a quem dei tudo o que pude muito mais como marido, e ela saiu do nosso casamento por um cara apenas 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. No terceiro dia eu nem estava mais triste, estava chateado. Entrei em contato com o meu amigo para que ele soubesse que minha suspeita foi confirmada, e ele me perguntou se eu já havia confrontado. Minha resposta foi não. E eu disse a ele que queria vingança. Eu não queria apenas me divorciar dela, queria destruí-la. Eu queria deixar a vida dela em ruínas e arruiná-la. Isso levaria tempo e eu elaborei um plano. Em minhas leituras e pesquisas sobre infidelidade, vi uma citação que ressoou em mim: o inimigo da infidelidade é a imprevisibilidade. Ou algo desse tipo. Essa seria a base do meu plano. Eu iria tornar a vida dela um inferno, enquanto planejava secretamente minha estratégia de saída. Estamos no início de junho e ainda tenho o aplicativo instalado. Quase todas as noites, estou coletando o máximo de dados que posso, vendo suas mensagens de ida e volta. Eles estão falando como se estivessem em um relacionamento completo, trocavam fotos, coisas românticas amorosas. Nesse ponto eu tinha parado de olhar para nada disso. Estava apenas coletando informações e catalogando em meu servidor privado. Enquanto isso, começo a fazer coisas fora do comum, começo a sair em horários estranhos, começo a voltar para casa ainda mais tarde do que ela. Na presença dela, fico muito mais tempo ao telefone do que o normal e quando ela pergunta o que você está fazendo, eu simplesmente digo só coisas e guardo meu telefone. Eu também mudei minhas informações de login em tudo, então ela não poderia acessar nenhuma das minhas coisas. Veja bem, durante todo o nosso casamento, nunca escondemos nada um do outro, mas bem perto. Presumo que seja o início de seu caso. Ela mudou sua senha do Facebook, bem como em seu telefone, afirmando: ela teve que fazer isso por causa das violações de segurança nos últimos meses. Sim, um ótimo disfarce para esconder seu caso de seu marido. De qualquer forma, eu informei meu amigo sobre meu plano, além de contar à minha irmã mais velha, e única, e a mais 2 amigos mais próximos o que estava acontecendo. Estas são pessoas em quem confio minha vida e jurei segredo. Para contextualizar, meu amigo e eu somos amigos desde que éramos crianças. O outro de nossos amigos, Joe e Nina, conhecemos desde o ensino médio. Anote Nina, ela entrará em cena no futuro. Júlio chega e minha esposa está em modo de paranoia total. Ela está me mandando mensagens de texto e me ligando com muito mais frequência agora, perguntando se estarei em casa quando ela chegar, quando voltarei para casa enquanto ela estiver e não estou, perguntando o que estou fazendo, o que funciona.
Posso ver que a semente plantada em sua cabeça no mês anterior está começando a brotar, principalmente em sua comunicação com o amante. Ela está confiando nele suas dúvidas e confusão, dizendo-a ele que estou ficando frio e distante. A coragem dessa mulher, no meio dessas interações, ela sugere que talvez eles devessem parar de se encontrar em nossa casa porque ela não tem ideia se eu simplesmente apareceria, confirmando que sim, ela teve esse idiota em minha casa. Obrigado, Sui. Pois pergunta ela naquela comunicação específica se ela estava preocupada com a possibilidade de eu estar traindo ela, o que realmente a irritou. Não consigo nem começar a descrever o nível de alegria e quantas risadas recebi ao ler essa conversa. Minha esposa traidora discutindo com seu parceiro sobre se ela está brava porque seu marido pode estar traindo ela. Que ironia. Agora, tenha em mente que não estou namorando ninguém. Quando eu saio, geralmente estou na casa do meu amigo ou Joey, bebendo um pouco, assistindo e passando um tempo com meus irmãos, ou na casa da minha irmã mais velha, passeando com ela e meu cunhado, que é como um irmão mais velho para mim. Minha irmã tem 52 anos e o marido dela, 58. Ela contou a ele sobre a infidelidade da minha esposa, mas não sobre o meu plano. Não poderia arriscar, pois ele é tagarela. Avançaremos agora para outubro. É aí que as coisas melhoram seriamente. Estou no meu caso falso há 3 meses e Sui está muito consciente do fato de que estou me afastando ativamente dela. Já se passou desde o dia em que promulguei meu plano até o dia em que ela me confrontou, 20 de outubro de 2020, que eu até a toquei, sem abraços, sem beijos, nenhuma iniciação de intimidade, nada. Não que ela precisasse, ela ainda estava com o amante, apenas na casa dele ou em motéis. Então, naquela tarde, ela me liga no trabalho. O que não era raro antes de tudo isso começar, mas certamente não acontecia há algum tempo e me pede para voltar direto para casa depois do trabalho dizendo que tinha algo importante para me contar. Não vou mentir para todos vocês, eu meio que acreditei que ela iria confessar sua infidelidade, mas é claro que ela não o fez. Em vez disso, chego em casa e ela me pergunta se estou infeliz com ela. Ela percebe que eu tenho passado muito tempo longe de casa, não demonstro mais carinho por ela e nossa vida íntima acabou completamente. Ela me diz que está preocupada que eu a esteja afastando porque fiquei ressentido com a forma como ela me tratou durante os meses em que estive reabilitando o meu joelho. E então veio a piada. Ela perguntou se eu a estava traindo. Gente, caí no chão de tanto rir histericamente. E quando digo histericamente, quero dizer igual um palhaço, rindo da pura ironia do que estava acontecendo diante dos meus olhos. Estou chorando, batendo no chão em completa histeria por uns bons 2 minutos antes de me recompor o suficiente para responder. Eu sento e olho nos olhos dela pela primeira vez em meses balançando a cabeça, mas não respondo. Eu me levanto, me limpo, beijo o topo de sua cabeça e vou me preparar para passar a noite. Mais tarde naquela noite, enquanto estou em meu escritório, decido. Quer saber? Dada a brevidade do que aconteceu, eu queria ver o que ela estava dizendo a ele. Então eu inicio o aplicativo e com certeza eles estão enviando mensagens de texto em tempo real. Ela diz ao pois, e eu sei que ele está me traindo. Perguntei a ele esta noite e ele literalmente riu na minha cara. Ele caiu no chão e riu por uns 5 minutos. Não foram 5 minutos, obviamente. Ele nem sequer não me importo mais com o que sinto. Não sei como ou porquê, mas ele se foi. O sorriso que eu tinha no rosto, ela estava quebrando, pois tentou consolá-la, dizendo que se eu me importasse o suficiente com ela, ela não teria vindo até ele para lhe dar o que eu não estava dando a ela, mas o tom de suas respostas me disse que ela estava com dúvidas agora. Ela teve a coragem de abandonar nosso casamento porque eu não consegui cumprir meu papel de marido devido a uma lesão legítima, e manteve o caso por quase 1 ano inteiro, mas a ideia de ela me perder para outra mulher foi o suficiente para fazê-la vacilar? Que maldito fraco! Agora, durante tudo isso, eu também estava executando a segunda parte do meu plano de retorno, colocando todos os meus negócios em ordem financeiramente. Em setembro, eu me encontrei com um advogado da família para dar o pontapé inicial no processo do divórcio. Com a montanha de evidências que acumulei até aquele momento, Nova York é um estado culpado no que diz respeito ao divórcio, e a enorme quantidade de provas que reuni mostrando a infidelidade de Sui praticamente solidificou que eu poderia prendê-la na porra da parede em um caso de divórcio. Meu advogado me instruiu a colocar todas as minhas finanças em ordem, em preparação para qualquer divisão de ativos que pudesse resultar. Fui ainda melhor, retirando secretamente todo o meu dinheiro da nossa conta conjunta e colocando-o na minha conta pessoal. Também comecei a procurar um apartamento como parte da fase 2. Já estamos em novembro e não mudei meu comportamento. Na verdade, eu aumentei isso. É aqui que minha amiga Nina entra em cena. Para contextualizar, Nina e Sui nunca foram o que você chama de próximas. Conheci Nina no primeiro ano do ensino médio, 2 anos antes de conhecer Sui. Mesmo naquela época, Sui via Nina como uma ameaça, já que ela é minha amiga mais próxima. Sempre houve eu não confio nela implícito de Sui em relação a Nina. Ela nunca abordou o assunto diretamente, mas é óbvio. Para quem presta atenção, por outro lado, Nina nunca foi uma grande fã de Sui. No início do meu relacionamento com Sui, Nina chamou a atenção para mim como Sui estava se impondo em nosso pequeno quadrado de amigos, enquanto eu não fazia o mesmo com o grupo de amigos de Sui. Isso irritou Nina porque ela sabia por que Sui estava fazendo isso. Mesmo agora, no círculo de Sui, não há amigos homens, além do pois, já Nina é a única garota do meu quadrado.
Nina ficou presa no exterior devido ao vírus e finalmente voltou para Nova York no dia 3 de novembro. Meu amigo, Joey e eu decidimos que iríamos comemorar o retorno dela com uma noite na casa de Joey para jantar e beber. Éramos apenas 5, meu amigo, Joey, a esposa de Joey, que também é irmã de Nina, Nina e eu. Nina, sendo a mente do mal que ela é, teve uma ideia maligna para acionar Sui. Ela sugeriu que tirássemos algumas fotos no mesmo estilo das fotos que descobri de Sui pós meses antes e publicássemos no meu Facebook, e foi exatamente isso que fizemos. Foi só no dia 5 que Sui ficou sabendo disso, pois acho que alguns amigos notaram minhas atualizações e viram como eu era desconfortavelmente próximo de Nina. Isso realmente ferrou a cabeça dela, porque ela ainda acreditava que eu estava trapaceando, e quase posso garantir que ela queria acusar Nina, mas ela sabia que Nina tinha ficado presa na Europa durante a maior parte do ano. Ainda assim, isso não a impediu de tentar me vestir naquela noite por ser assim, já que ela disse acessível nas fotos. Eu vi isso como uma oportunidade de ouro para desferir o golpe principal para o meu nocaute. Eu digo, então, e as fotos com você e o PDV do ano passado? Ele foi muito habilidoso com elas, mas você me viu ficar fora de forma por causa disso? Caro nos faróis, foi a primeira vez que mencionei o nome do cara durante tudo isso. A roda de hamster em sua cabeça começou a girar em tempo real enquanto ela tentava explicar aquelas fotos. Até então ela nem sabia que eu os via. É pouco que uso o Facebook. Quando eu realmente posto algo, é como um evento para as pessoas. E é por isso que as fotos com Nina especificamente ganharam tanta força entre nossos círculos. E ela explicou, ele é assim com todo mundo. Ele é apenas um cara muito amigável. Eu posso ver como parece, mas não há nada deles. Sinto muito se essas fotos machucaram você. Vou excluí-las. Não foram as fotos que me machucaram. O ano em que você dormiu com o cara enquanto mentiu para mim que estava trabalhando horas extras e saindo com os amigos foi o que me machucou. Mas vingança, como diz o Tenente Con, Var de Star Trek, vingança é um prato que se serve frio. A partir daquela noite, Sui estava sendo especialmente pegajosa e atenciosa comigo, irritantemente. Ela tenta iniciar afeto e intimidade comigo e eu a impedia em todas as oportunidades. Enquanto isso, ainda estou arquivando tudo o que ela está dizendo ao pus. Veja bem, a essa altura eu já estava entorpecido há muito tempo. Qualquer desejo que eu pudesse ter de salvar meu casamento estava acabado. Eu verifiquei no dia em que promulguei a primeira fase do meu plano. Ela está confiando nele que eu piorei, que ela não sabe o que fazer e sente que eu a odeio absolutamente. Sim, então vem a bomba. Ela diz que não pode mais vê-lo. A culpa é demais para ela e ela sente que o karma está sufocando. Ela não pode correr o risco de me perder. Ela diz que ama profundamente o Pus, mas ainda está apaixonada por mim e precisa salvar o casamento antes de me perder. Não, minha querida. Você está cerca de 8 meses atrasada para isso. Pus perde a cabeça, dizendo coisas adoráveis como ele não te ama do jeito que eu te amo. E você está cometendo um erro. Você não pode simplesmente me jogar fora assim. Essa cadeia de texto seria a última que eles teriam até cerca de 3 semanas atrás. Durante o restante de novembro a dezembro, Sui fica no limbo. Ela está tentando avaliar onde está minha cabeça e ainda não consegue dizer se estou realmente sendo infiel. Enquanto isso, pois liga constantemente para seu telefone diariamente, mas ela não responde a ele. Eu havia checar o telefone com frequência e rapidamente guardá-lo. Enquanto isso, a fase 2 do plano estava oficialmente concluída, os papéis do divórcio estavam prontos, eu encontrei um apartamento em Co-op City e assinei um contrato de aluguel de 2 anos, todo o meu dinheiro estava na minha conta pessoal, eu estava pronto para jogar meu feno. Então estamos agora no dia de ação de graças. Meu filho mais velho e sua namorada estavam organizando uma pequena reunião de nossos familiares imediatos. Então eles, o mais velho e sua namorada, os pais da namorada do mais velho, ela é filha única, eu, Sui nosso mais novo. Tivemos uma ótima noite. A namorada do meu filho mais velho está estudando para ser chefe e ela mesma cozinhava. A garota sabe cozinhar. Deixa eu te contar, como eu tinha que manter as aparências de que não havia nada de errado entre Sui e eu. Iniciei afeição por ela várias vezes naquela noite. Beijos na bochecha, abraços lindos, envolvendo meus braços em volta dos ombros dela por trás. Os gestos não passaram despercebidos por ela. Enquanto ela aproveitava isso, tenha em mente que esta foi a primeira vez que toquei essa mulher desde que beijei o topo de sua cabeça na noite em que ela me confrontou em outubro. Então, apenas cerca de 2 meses. Não vou mentir, senti repulsa por fazer isso, mas eu tive que fazer isso. Eu não podia arriscar o plano. E estando distante dela diante dos meus meninos, a namorada do meu mais velho e os pais dela disparariam alarmes. Então meu filho mais novo decide que quer passar a noite com seu irmão mais velho. Então Sui e eu vamos para casa. No caminho para casa, ela me agradece por ter sido tão boa com ela e diz: não sei o que você está passando, querido, mas estou aqui para ajudá-lo. Eu tive que segurar a risada maníaca novamente e respondi dizendo: eu sei, só preciso de tempo. Então, pela primeira vez desde a primavera, fizemos naquela noite. Eu pensei que se dane com o que estou prestes a fazer,
Poderia muito bem tomar alguma ação antes de excluí-la da minha existência. Não vou entrar em detalhes, mas não foi fazer amor. Quando terminei, ela era um pedaço de carne tentando descobrir a direção do caminhão que a atropelou. Nada de abraços ou qualquer coisa depois. Acabei de me levantar, tomei banho e fui dormir no meu escritório. Para sua confusão, porém, usei proteção 2 malditas décadas. Essa foi a primeira vez que eu fiz. Ela ficou definitivamente perplexa com isso, mas não fez perguntas. Com certeza ela não estava ficando irritada sabendo que ela estava fazendo isso com o pós há meses naquele momento. Acordo no dia seguinte e verifico meu prático aplicativo espião e, pela primeira vez em semanas, ela respondeu ao pós. O cara virou novela completa. Ele professou seu amor por ela, disse que estava perdendo tempo tentando reacender em mim uma chama que acabou. Que ela estava na prisão comigo há 23 anos e merecia experimentar o amor e o carinho de um homem que a valorizaria. Veja bem, esse cara tem 27 anos, 5 anos mais velho que nosso filho mais velho, e ele nasceu de uma mãe casada de 45 anos e de 2 filhos? Que alta qualidade de mulher que ele foi escolher. Ela escolheu explodir nosso casamento e destruir a casa que construímos para esse cara? Garoto bonito com um lado suave? Que engraçado. Ela respondeu dizendo praticamente a mesma coisa que disse da última vez que conversaram, que ela o ama e aproveitou o tempo que passaram juntos, mas não pode me perder, ainda sou o amor da vida dela, mas ela sempre terá um lugar para ele em seu coração, que eles ainda podem ser amigos se ele quiser, mas o relacionamento físico entre eles acabou. Ele implorou que ela o visse uma última vez naquela semana, e sim, você adivinhou, ela disse que sim, mais um para a estrada, certo? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Foi o que fiz com ela na noite anterior, é claro que adicionei tudo isso ao arquivo que compilei. 4 de dezembro é quando começa a fase 3, a fase final da operação Shinobi Ghost. Os papéis do divórcio estavam em mãos, meu novo local ou residência foi montado. Agora eu tive que começar lentamente a tirar minhas coisas de casa, mas primeiro, tive que dar a notícia aos meus meninos. Liguei para o meu filho mais velho naquela noite de sexta-feira, pedi para eles se juntarem a mim no meu escritório, e coloquei tudo naquela mesa, não os detalhes, mas que minha mãe estava me traindo há mais de 1 ano e que eu iria pedir o divórcio em breve. Meu filho de 17 anos ficou especialmente abalado com isso, porque ele próprio havia experimentado recentemente seu primeiro gosto de infidelidade. Sim, sua primeira namorada o traiu apenas 4 meses antes. Ver seu coração partido pela segunda vez com a ideia de que sua própria mãe era capaz de fazer isso o atingiu fortemente. Meu filho mais velho aceitou muito melhor e sugeriu levar o irmão para morar com ele até que isso passasse, com o que concordei. Arrumamos algumas coisas dele e ele me perguntou se eu ficaria bem. Eu disse a ele, sim, filho, eu vou ficar bem, e você também, nós vamos ficar bem, eu prometo. E então eles partiram. A parte mais difícil já havia passado e era hora de armar as armas nucleares. Nas semanas seguintes, dia após dia, meu amigo me ajudaria a tirar de casa um pouco das minhas coisas mais sensíveis. Dei a ele uma lista de todas as coisas definitivas para pegar enquanto Sue e eu estávamos no trabalho e deixei para ele a chave reserva. Isso era tudo que Sue não notaria que estava faltando, a menos que você dissesse a ela que havia sumido. Eu também consegui um novo telefone e número de telefone e contei a todos que precisavam saber a meu amigo, Joey, Nina, meus meninos, irmã mais velha e minha mãe, minhas novas informações de contato. Enquanto isso, estou acompanhando Sue e ela não percebe, derramando pedaços de carinho para ela apenas para mantê-la fora da trilha, enquanto ela ainda está em contato com pois, não tanto quanto antes, mas ainda há uma coisa emocional acontecendo. A neblina é fraca, mas ainda está lá, o tempo todo. Eu reúno tudo e quero dizer tudo. Todos os dados que arquivei desde que comecei o plano. Registros de chamadas, textos, fotos, e-mails, tudo. E comecei a fazer impressões. Pessoal, devo ter gasto mais de 1.500 em suprimentos básicos. Tinta de impressora, papel, pastas, tudo. E cataloguei tudo em ordem, desde o início do caso até aquela última parte, há 2 semanas, 16 de dezembro, nas pastas. 14 deles. Em seguida, coloquei cada um em uma caixa e embrulhei cada um para presente, endereçando-os a várias pessoas. Minha mãe, meu pai faleceu há 7 anos, seus pais, suas 2 irmãs, seu irmão, seu departamento de RH. Esqueci de mencionar que o Pois trabalha para a mesma empresa, e há uma regra expressa contra relacionamentos entre empresas por causa da natureza do que ela faz. Vários de seus amigos, Pois e pais de Pois, levei todos aqueles filhos de uma GP para o correio e despachei-os no dia 16 de dezembro para entrega, 22 a 24 de dezembro. Perfeito. Então estamos agora na véspera de Natal. Sue chega em casa no horário normal. Não tenho ideia se ela viu o Pois. Eu pararia de rastreá-la no aplicativo no dia 18. Achei que tinha conseguido toda a quilometragem necessária com isso. Como de costume, ela toma banho, sai um pouco comigo. Eu a deito no sofá da sala e ela passa a noite lá. A fase final estava finalmente sobre mim. A bomba nuclear que eu estava armando desde junho estava finalmente prestes a ser lançada. No meio da noite, acordei e embrulhei uma das 3 pastas restantes,
com os papéis do divórcio colados na capa interna, e coloquei-a no meu lado da cama com um bilhete que dizia Feliz Natal na frente. Ao lado deixei meu telefone antigo e o cartão de visita do meu advogado, arrumei o restante dos meus itens mais necessários, o suficiente para encher 2 mochilas, e saí de casa, onde passei 23 anos, pela última vez. Isso, meus amigos, foi há uma semana. Para Sui, estou completamente fora da rede, perdido, sombra fantasmagórica. Ela está bloqueada no Facebook, mas ainda não me bloqueou por algum motivo, então estou acompanhando as consequências. É absolutamente glorioso. Meus pacotes chegaram a todos para quem os enviei e Sui está sendo crucificada. Sua irmã mais nova vestiu completamente, seus pais a condenaram, minha mãe a destruiu totalmente. Eu sei que minha mãe tem um lado mesquinho, mas as coisas que ela chamava de Sui não eram sagradas. Ela está tentando freneticamente descobrir se alguém sabe onde estou, mas aqueles que precisam não dizem uma palavra. Em todo o feed do Facebook ela está tentando desesperadamente me encontrar, porque acho que ela sabe que provavelmente estou procurando, mas não vou dizer uma maldita palavra a ela sem a presença do meu advogado. Essa será a próxima vez que compartilharei o oxigênio com ela. Ela não tem como distorcer a narrativa para me retratar como vilão, porque eu expus a todos que são importantes para ela. E pelo que uma amiga em comum que trabalha na mesma empresa que ela e Pois aparentemente serão colocados em licença administrativa a partir de amanhã, então sim, é provável que ela entre em 2021 desempregada. Quanto às 2 últimas pastas, bem, uma foi entregue ao meu advogado como prova final do meu divórcio iminente, e a última coloquei em meu depósito para ser queimada na fogueira de Joey quando o divórcio é definitivo. Eu me sinto culpado por isso? Não, nem um pouco. 23 anos eu fiz o certo por essa mulher, eu dei a ela a casa que ela queria, eu dei a ela a família que ela queria, dei a ela a vida que achava que ambos merecíamos e amei incondicionalmente, nunca vacilei, nunca me desviei, nunca sequer pensei na ideia de quebrar meus votos, quando surgiu um problema que eu achava que estava afetando nosso casamento. Fui até ela e contei, e resolvemos o problema da melhor maneira que pudemos. Ela optou por encontrar conforto na cama de outro homem. Em vez de vir até mim e dizer que estava infeliz com nossa vida íntima na época, ela decidiu sair com um jovem punk que lhe deu arrepios. Então não tenho simpatia pelo que fiz, nem por ela. Ela pode ir pro Vasco. Pelo que me importa, o máximo que tenho a perder é minha casa, um carro e talvez algumas centenas de dólares por mês de pensão alimentícia. Mas visto que o divórcio é arquivado sob o Estatuto de Adultério e o NYS é o culpado, isso pode ser acenado com o intransponível. Cerca de evidências que forneci, no que me diz respeito, ela está destruída para mim e nunca mais olharei para trás. Atualização 1. O dia de Natal foi o primeiro dia inteiro que passei no meu novo apartamento, ainda é um trabalho em andamento, pois tenho mais coisas que quero adquirir, mas no geral fiz dela minha casa, já que ficarei aqui por pelo menos 2 anos. Meus meninos e a namorada do mais velho vieram e passaram boa parte do dia comigo. A namorada trouxe guloseimas que ela fez e também preparou uma refeição muito boa. Pude sentar e conversar com meus filhos de uma maneira que não fazia há muito tempo. E foi legal. Minha irmã mais velha também veio com mais guloseimas e saiu conosco também. Foi a primeira vez que ela viu os sobrinhos em quase um ano. Ter todos eles por perto me fez muito bem, como se eu estivesse sozinho. Acho que teria simplesmente bebido até ficar estupefato. Todos saíram por volta das 8 horas e eu decidi que queria sair com Joe e sua esposa Cláudia. Passei algumas horas com eles, tomei alguns drinks e depois voltei para casa. O próximo grande desenvolvimento aconteceu na semana passada, 29 de dezembro de 20, por volta do meio-dia, recebo uma mensagem de Nina perguntando se eu estava ocupado naquela noite. É claro que eu não estava. Então combinamos de nos encontrar depois que eu saísse do trabalho. Ela aparece e vamos a uma lanchonete não muito longe de onde trabalho, aqui em Nova York. Estamos fazendo refeições. Então, depois que nos sentamos e pedimos comida, Nina praticamente coloca todas as suas cartas e a mesa e... honestamente, eu sabia que isso estava por vir. Ela basicamente confessou que é como eu desde que éramos adolescentes, mas nunca teve a chance de me contar desde que Sui apareceu e me pegou antes que ela pudesse. Para contextualizar, conheço Nina há mais de 2 anos que Sui. Como mencionei, ela tem sido o 4º ponto do meu quadrado social de mim, meu amigo e Joey. Éramos os pares sociais no ensino médio, os garotos a ver que não cabiam em todas as outras panelinhas. Naquela época, Nina tinha problema de peso e era diabética. Ela era garota gótica pesada que era super legal, mas nenhum cara jamais daria uma segunda olhada, mas sempre tivemos química. Hoje em dia, Nina é personal trainer e instrutora de yoga. Ela era o patinho feio que se transformou em uma linda cisne. Se devo dizer, para encurtar a história, decidimos que, após a finalização do meu divórcio, começaremos a nos ver, e sim, eu dormi com ela naquela noite, levei de volta para meu novo apartamento e nos divertimos muito. Tenho vergonha de dormir com ela. De jeito nenhum, Nina tem sido uma amiga melhor para mim do que Sui. Isso não quer dizer que Sui não fosse minha melhor amiga, mas durante quase um quarto de século conheci Nina. Ela sempre me apoiou. Mesmo assim, aprendi naquele dia a dar um passo atrás em relação aos seus próprios sentimentos para me permitir prosseguir e, eventualmente,
começar uma vida com Sui. Isso ressoou em mim em um nível que eu não imaginava. Esse tipo de altruísmo para com outra pessoa é a definição do amor verdadeiro. Eu sei, parece que estou apenas tentando justificar na minha cabeça que dormir com ela foi a decisão certa. Para mim foi. E pretendo explorar o que está por vir com Nina e eu com total comprometimento. Ok, até ontem, o dia em que encontrei minha esposa e seu advogado para discutir o divórcio. Já se passaram 2 semanas desde que transformei minha esposa em fantasma. Na segunda-feira passada recebi um telefonema do meu escritório informando que o advogado de Sui marcou uma reunião para discutirmos os termos do divórcio em 6 de janeiro de 21, aqui foi ontem. Encontrei-me com ele na manhã de terça-feira para discutir os termos que desejo. Para encurtar a história, divórcio incontestado sob o argumento de negligência conjugal de Sui. Meus termos são divisão total de ativos, e eu vender minha metade da propriedade da casa para ela, ela pode ficar com ela, mantemos nossos respectivos veículos, eu mantenho minha cabine em Poconos, e sob o pretexto de negligência conjugal, ela não recebe apoio conjugal de mim. Quanto aos 17 anos, a como me referirei ao meu filho daqui em diante, ele é livre para escolher com quem deseja residir após o divórcio, que provavelmente serei eu. Então chega quarta-feira e eu apareço no escritório do meu advogado vestido com minha melhor roupa de Johnny Cash, minha esposa e seu advogado. Ela parece destruída, mal conseguindo aguentar, eu dou a cara de pedra. Não vou aborrecê-lo com a tagarelice do advogado, mas o advogado dela apresentou uma oferta de termos de reconciliação. Eu os rejeitei assim que ela terminou de listar os detalhes do pedido. Como eu disse, vou poupar você dos detalhes da reunião, para encurtar a história. Concordamos com uma separação judicial que levou a um divórcio incontestado. A única revisão é que pagarei a ela 653 por mês de pensão alimentícia temporária para cobrir os custos de serviços públicos até que ela tenha um emprego remunerado novamente. Assim, ela foi demitida por causa do PUS, ele também foi demitido. Até um ano após a finalização, eu ganho o suficiente para não me prejudicar financeiramente, mesmo que ela demore para encontrar um novo emprego, e ela tem economias suficientes para viver por algum tempo. Depois de decorrido um ano civil completo após a data de conclusão do divórcio, ela estará sozinha. Pequeno preço a pagar por se livrar de sua bunda traidora. Levará cerca de 3 meses para que as coisas aconteçam. Então no início de abril, se não houver erros, estarei livre dela. Assim, após a reunião, meu advogado me dá algumas palavras finais antes de dizer que entrará em contato para me atualizar sobre o andamento do processo. De volta à rua, Sui me persegue e pergunta se podemos conversar. Achei que deveria dar a ela pelo menos isso. Ela se controlou bastante bem na reunião, mas lá fora deixou fluir, dizendo quanto ela estava arrependida e como ela nunca quis que as coisas fossem tão longe quanto chegaram. Ela diz que nunca esperou se apaixonar por Pus, mas sabia. Quando pensou que eu estava traindo, quão errado era trair o próprio marido dessa forma. Ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração a capacidade de me perdoar e que talvez em alguns anos poderíamos tentar começar de novo, que ela não consegue imaginar como será sua vida sem mim. Digo a ela para começar a imaginar isso logo, porque esta será a última vez que falarei ou verei ela. Digo a ela que 17 anos é quase um homem e tem idade suficiente para fazer suas próprias escolhas quanto ao seu futuro. Digo que dei a ela metade da minha vida e cada grama de amor que tive incondicionalmente, e ela, em suas próprias palavras, se apaixonou por outro homem, que não há absolutamente nenhuma chance de eu perdoá-la, que todo o amor que eu tinha por ela foi lentamente morto durante todos aqueles meses em que ela confidenciou e professou seu amor ao Pus, em vez de vir até mim e me dizer que tinha algum tipo de problema com a forma como as coisas estavam acontecendo conosco. Eu disse a ela que amei quem ela já foi, mas odeio quem está diante de mim, e que se eu nunca mais a ver, será em breve. Estamos na calçada no centro de Manhattan, ela fazendo uma cena chorando, algumas pessoas passam e olham de lado, mas naquele momento eu não me importei, eu não pretendia humilhá-la publicamente, eu praticamente já a destruí social e profissionalmente, mas precisava extrair o último resquício de emoção que tinha por ela. Terminei dizendo a ela que não me arrependia dos 23 anos que passei sendo seu marido. Lamentei que em 23 anos ela tenha decidido que o caminho mais fácil era a melhor opção. E tenho que agradecer a seus adoráveis filhos da puta no Reddit por este último, porque surgiu na minha cabeça segundos antes de eu dizer isso. Por 23 anos pensei que ela era minha, mas descobri que era apenas a minha vez. Coloquei meus icons, me virei e fui embora. Mais tarde naquela noite, seu pai me liga e pede desculpas. Ele me elogia por sempre ser um bom homem com sua filha e me diz que tem vergonha dela e que a criou melhor do que ela fez. Não vou mentir, vou sentir falta do velho. Meu pai faleceu há anos, então ele sempre foi minha figura paterna padrão desde então, mas não consigo me imaginar mantendo um relacionamento com ninguém do lado dela da família. Depois dessa ligação, entrei no Facebook e mudei simbolicamente meu status de relacionamento para divorciado. Sim, ainda não é final, mas aos meus olhos está acabado. Como eu disse, quando faço uma postagem no Facebook é um evento, então muitas pessoas começaram a me contatar pelo Messenger fazendo perguntas, e eu contei tudo o que pedi o divórcio de Sui no início do dia. É claro que Nina me ligou, chocada por eu ter puxado o gatilho tão rápido. Obviamente eu já estava no processo quando conversamos, mas ela não tinha como saber até que ponto estava. Perguntei se ela poderia vir e claro que ela veio correndo.
Batemos as botas novamente, mas desta vez ela passou a noite. Deitamos na minha cama e conversamos até altas horas da madrugada, e eu não sentia esse nível de alívio e conexão há muito tempo. Nina me entende, e eu não me canso de estar perto dela. Desde o dia em que ela me confidenciou, ela é tudo que tenho em mente. Sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer, estou seguindo em frente tão rápido, mas no que me diz respeito, meu casamento terminou no dia em que o Pois deixou Sui tocar seu menino, então estou quase no prazo. Então sim, esse é o fim, meu divórcio está em andamento e estou começando um relacionamento com Nina. Eu sei que em uma resposta de comentário alguém eu disse que provavelmente não me casaria nunca mais, mas isso foi antes de Nina me contar o que ela sentia por mim, e não posso negar que sinto mesmo. Vamos ir com calma e não anunciaremos nada até que o divórcio de Sui seja legal e oficial. Quanto a Sui, eu poderia me importar com o que acontece com ela. Ela poderia mudar o Pois para nossa antiga casa. Pelo que me importa, receberei meu dinheiro para casa ao longo de 2021 a 4 parcelas trimestrais, e, além dos $653 que pagarei diretamente na conta poupança dela mensalmente, nunca mais precisarei vê-la ou falar com ela. A todas as palavras de apoio, incentivo e elogios, agradeço eternamente a todos. Atualização 2. Como apenas meus amigos mais próximos, 2 filhos, irmã mais velha e mãe têm minhas novas informações de contato, e eu bloqueei completamente minha ex em todas as redes sociais. Ela não teve como entrar em contato comigo desde que a deixei na véspera de Natal, mas alguns de nossos mútuos amigos ainda fazem. Ontem à noite, estou no meu apartamento e recebo uma notificação de chamada de voz no Messenger de uma das ditas amigas, uma das poucas que não a abandonou depois de eu revelar seu caso. Ela não perdeu tempo quando atendi e disse que tinha ido ver Sui e a encontrou desmaiada no quarto. Ela está na UTI em estado crítico, mas estável. Os médicos disseram que ela provavelmente vai sobreviver. Ela claramente não vai ficar bem depois. Ela implorou e implorou para que eu fosse. Os pais dela e 2 de suas irmãs também estavam no hospital. Meu palpite é que eles foram notificados depois que o hospital tentou me notificar, mas Sui ainda teria meu antigo número como contato de emergência. Eu simplesmente disse não a ela. Sui não é mais problema meu. E ela claramente decidiu que queria seguir o caminho mais fácil em vez de lidar com a vergonha e agonia do casamento de 23 anos que ela acabou. Eu então disse à amiga dela que se a família de Sui fosse sua, eles poderiam ajudá-la a separar as peças, mas no que diz respeito a Sui e eu, não existe mais Sui e eu, então terminei a ligação. Tive algumas horas para dormir e meu filho me ligou esta manhã perguntando se eu sabia. Eu disse a eles que sim, mas também deixei os 2 saberem que, se quiserem estar presentes e apoiar a mãe, não vou usar isso contra eles nem julgá-los por isso. Afinal, ela é a mãe deles, mas eu mesmo lavo as mãos dela e pouco ou nada me importo com o que ela faz por ou para si mesma. Ambos ficaram um pouco surpresos com isso, mas respeitaram minha postura. No entanto, agora que surgiu a notícia sobre sua tentativa de ir jogar no Vasco, muitos dos amigos que a abandonaram estão começando a surgir novamente dizendo que preciso ser seu por ela, que mesmo apesar do que ela fez comigo, preciso apoiá-la em momentos de necessidade. Também fui informado que o amante dela tentou visitá-la esta manhã, mas não foi autorizado porque ele não é da família. Estou ansioso para ir vê-la, mas não sinto mais nada por essa mulher, já não o faço há muito tempo. Eu verifiquei durante o processo de vingança pela traição dela e mantenho o fato de que não me importo nem um pouco com o que ela fez. Na verdade, isso me faz odiá-la ainda mais. Ela é quem foi infiel. Ela é aquela que, apesar de um caso de quase 1 ano com um cara 5 anos mais velho que seu filho mais velho, valeu a pena destruir 23 anos. E agora que ela tem que enfrentar as consequências de suas escolhas, ela escolhe a forma mais egoísta de lidar com isso. Mesmo agora, visto que ela provavelmente sobreviverá, ela cultivou a simpatia imediata de todos que a criticaram. E estou sendo feito para parecer o ex-marido cansado e relutante em simpatizar com ela pela maioria de sua família, a não o pai dela. Ele me procurou nas últimas horas e disse que respeita minha decisão de ficar longe. É como se eu nunca tivesse conhecido essa mulher de verdade. 23 malditos anos e chega a este ponto. Sim, eu sei que a maneira como terminei com ela pode tê-la deixado em um estado mental debilitado, mas agora uma nova lata de vermes foi aberta porque ou ela teve um colapso mental completo e decidiu se auto-excluir, ou ela fez um movimento extremamente arriscado e calculado para recuperar o favor de pessoas que apenas semanas antes a condenaram por me traindo. Ela me traiu e agora é a vítima. Desculpe se isso soa como um discurso retórico, mas estou aqui tentando entender isso. Quero ser perfeitamente claro, não vou visitar Sui. Ela renunciou ao seu direito de me preocupar com seu bem-estar no dia em que deixou Pois a meu apelido pessoal para seu amante, e isso pode parecer insensível, porque, apesar da maneira fria e calma que tenho sido durante toda a minha aprovação, meus sentimentos ainda estão muito crus, mas eu não dou a mínima para essa mulher, já não faço isso há muito tempo. Estou ciente de que serei difamado por várias pessoas aqui. Eu não dou a mínima. Pense em mim como quiser, se você estivesse no meu lugar, veria as ações dela muito diferentes. Ela pode apodrecer no poço mais escuro do inferno. Pelo que me importa, deixe todos os outros ajudá-la a consertá-la. Minha obrigação de me preocupar com o bem-estar dela terminou no dia em que assinamos o acordo de separação. Eu só precisava tirar isso do meu peito. Se você vai me julgar por sentir o que sinto, guarde-o
Como eu disse acima, depois de 23 anos e 2 filhos, afinal nunca conheci realmente essa mulher. Não tenho simpatia por ela e nunca terei. Deixe-a apodrecer. Atualização 3. Estou escrevendo isso aqui como uma forma de terapia, uma forma de expressar meus pensamentos de forma pragmática. Hoje, contra tudo o que disse nos meus posts e comentários anteriores, fui ver a Sui. Ela já saiu do hospital há 4 dias, e acredite ou não, foi Nina quem me convenceu de que preciso vê-la. Ela disse que a única maneira de me livrar do desprezo que sinto por ela seria vê-la uma última vez, em seu estado debilitado. Então, por volta das 18 horas, liguei para ela pela primeira vez desde que a servi. Seu olá não era o olá brilhante e alegre que eu conhecia há mais de 2 décadas. Sua voz estava rouca e fraca. No momento em que ela ouviu minha voz, ela imediatamente começou a chorar. Demorou quase 3 minutos para ela recuperar a compostura o suficiente para falar novamente, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Eu disse que iria vê-la às 20 horas e ela concordou. Fica a cerca de 1h30 da cidade Co-op, onde fica meu novo apartamento, até minha antiga casa. Então peguei algo para comer na pizzaria local e comecei meu caminho para lá. Cheguei lá por volta das 19h47 e ela já estava na porta antes de eu entrar na garagem. Ao me aproximar, pude ver a ferramenta que suas ações haviam exercido sobre ela. Ela estava visivelmente mais magra, o tipo pouco saudável de magreza. Como um todo, ela parecia um morto-vivo. A primeira coisa que ela faz é tentar me dar um abraço. E eu a tenho. Ela percebeu que eu não estava lá para consolá-la e recuou imediatamente. Entramos e sentamos na sala. Quase imediatamente, Sui me disse que quer confessar tudo. Ela me disse que não poderia viver com a culpa pelo que fez comigo e com os meninos. Desde o dia em que assinamos o acordo de separação, ela entrou numa espiral descendente de culpa e agonia que a levou à tentativa de arrastar para cima. A amiga dela, aquela que me ligou do hospital, percebeu o comportamento dela e começou a vir ver como ela estava. Ela disse que os médicos lhe disseram que se ela não tivesse sido encontrada apenas mais 1 hora, ela teria conseguido. Ela admitiu ter falhado comigo como esposa, que sua queda pelo poço foi errada, assim como sua escolha de não recuar quando sabia que estava se aprofundando demais. Ela também se desculpou por compartilhar os muitos detalhes íntimos de nosso casamento e por falar mal de mim para ele, que ela nunca se imaginou sendo o tipo de pessoa capaz de fazer isso, mas ela era. Ela disse que acreditava mentalmente que estava fazendo a coisa certa, mas no final das contas, quando ela pensou que eu estava trapaceando, tudo atingiu como uma tonelada de tijolos. A sensação de traição era sufocante e ela precisava sair o mais rápido possível, mas obviamente já era tarde demais. Ela então me perguntou em que momento eu parei de me importar, ao que eu disse na noite em que ela me confrontou com a ideia de eu estar traindo com o fervor que isso fez. Sabendo muito bem que ela estava transando com Pose há meses naquele momento, eu perdi todo o respeito por ela e isso fortaleceu minha determinação de implementar meu plano. Ela me contou que quando acordou na manhã de Natal e encontrou o presente que deixei, ela ficou nas nuvens, até abri-lo. Que quando ela percebeu o que era e o quanto eu sabia, ela literalmente enlouqueceu e não colocou os pés em nosso quarto desde então. Ela estava tentando freneticamente descobrir se alguém sabia onde eu estava, mas quando ela entrou no Facebook para perguntar, começou a ser espancada por amigos e familiares sobre o que tinha feito, mas não tinha ideia de como todos sabiam tão rápido. Foi quando contei a ela sobre os outros fichários. A expressão de choque em seu rosto foi impagável. Ela percebeu que eu fiz isso com ela, tudo o que ela passou, seus amigos se voltando contra ela, sua família a envergonhando. E sim, até mesmo ela ter perdido o emprego foi culpa minha. Ela apenas ficou em silêncio e desligou depois disso. Aproveitei para ir usar o banheiro e ele estava uma bagunça. O espelho estava quebrado. Seus produtos para a pele estavam espalhados e a banheira parecia não ter sido limpa desde que a levaram para o hospital. Quando voltei para a sala, ela estava com o rosto entre as mãos, chorando. E posso dizer honestamente que não senti nada. Chega de raiva e absolutamente nenhum pingo de pena. Dizem que o oposto do amor é a indiferença. Olhando para ela, foi tudo o que senti. Ela olha para mim e diz, eu estraguei tudo, arruinei a gente, não tenho ideia do que fazer, não posso fazer isso sozinha. Digo que ela tem a família, a amiga que a encontrou e nossos filhos, mas ela não me tem, ela nunca o fará, nunca mais. Digo a ela que vim encerrar a provação a que ela acabou de se submeter, mas no momento em que saio por aquela porta, nunca mais olharei para trás. Portanto, o tema pois surge pouco depois. Ela me disse que ele entrou em contato com ela há 2 dias, eles conversaram por algumas horas e terminou com ela dizendo que ele precisava seguir em frente com sua vida. Encontre uma mulher mais jovem e esqueça que ela existe. O restante da conversa foi Sui se desculpando por ter me traído e perguntando novamente se esse era realmente o fim. Eu olho nos olhos dela sem hesitação e digo que sim, já acabou muito antes de eu entregar o aviso de divórcio no Natal. Senti que essa era a minha deixa para partir. Nenhuma palavra foi dita, porque o que mais poderia ser dito? Deixei-a sentada no sofá, fechei a porta atrás de mim, entrei no carro e fui para casa.
São 2h56 da manhã enquanto estou digitando isso. Eu precisava tirar isso enquanto ainda está fresco na minha cabeça. É isso. A saga de Sui acabou. 17 e eu estamos agendados para aconselhamento nas próximas semanas. Nina e eu continuamos fortes e seguindo o plano de manter as coisas em segredo até que meu divórcio seja finalizado. Continuo ativo e motivado e ansioso por um futuro com uma mulher que conheço bem, que me prezo e honro, porque ela fez isso nas sombras por décadas. É hora de me concentrar na vida que tenho pela frente. Uau! O melhor relato até agora. Você fez certo. Ela apenas colheu o que estava plantando. Ela nunca pensou em você ou na sua família. Ela sabia do trauma do seu filho mais novo e nem pensou no trauma que ele teria no dia em que tudo isso viesse à tona. A melhor coisa que você pode fazer é seguir em frente e deixá-la para lá.